vai dar aqui, ó. Mais ou menos na hora lá. Carregando aqui assim. Viu? Carregou aqui, é para sempre centralizado, ó. Na hora de corar você puxa. Ó. Legal? Terminou tudo, concluiu. Compartilhar, concluir, compartilhar. Vem mais. Mas tá filmando aqui, ó. Tá ao vivo. Tem outro. Vamos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos o nosso Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos é concedido de estarmos nessa noite celebrando o nosso amado Senhor Jesus, por todas as bênçãos que Ele derramou. Mas essa noite é uma noite de fato especial, onde nós bem sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, de 24 e dia 25, todos nós bem sabemos disso. Mas a igreja do Senhor Jesus ela não pode deixar de vivenciar essa data, que é uma data de suma importância para o calendário cristão. Jesus provavelmente deve ter nascido em meados de janeiro, mês de abril, maio, enfim, é uma data inconclusiva. Mas a certeza que nós temos é: Jesus nasceu. E Ele nascendo, Ele tem então dado a mim e a cada um de nós esperança, expectativa de dias melhores ao lado desse amor de Deus. Quero convidá-los para nós estarmos orando nessa noite. Fechemos os nossos olhos em uma oração de invocação, de gratidão
Oração que agradece por todas as bênçãos que foram derramadas no ano de 2020. Mas também agradecemos ao nosso amado Deus pelo envio, pela encarnação. Cristo se encarnou, pelo Cristo ter vestido a roupa humana para que nós pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Oremos. Convido ao nosso irmão presbítero Gerival para vir aqui à frente e se fazer uma oração no microfone. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, podem acertar no livro do Apocalipse, capítulo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Dos versos de número 1 ao verso de número 12. Apocalipse, capítulo 12. Os versos de número 1 ao verso de número 12. Faremos a leitura de forma alternada ou responsiva. A igreja responde com os pares, leia-os ímpares, os irmãos ao sua voz bem forte, assim farão a leitura dos versos ímpares. Assentados como estamos, mas com toda a reverência, faremos então a leitura do texto que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A igreja. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a cabeça farta das estrelas do céu, as asas do sul para a terra, e o dragão se deteve
reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o céu, onde havia Deus preparado um lugar para Deus. 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nós. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém, queridos. A palavra do Senhor, ela descreve nos evangelhos, ou nos evangelistas, exatamente a concretização dessa história que aconteceu bem antes, bem muito mais antes do que nós podemos imaginar. Isso aconteceu na eternidade, quando o mundo humano não existia, o mundo material não existia. E Deus de antemão já disse que o menino nasceria. Satanás, sabendo disso, ele enviou todas as hostes do inferno para tentar de todas as formas possíveis e impossíveis impedir o nascimento do menino. Mas o menino nasceu, o menino cresceu, o menino viveu 33 anos, morreu, ressuscitou e brevemente voltará. Eis a razão por que a igreja hoje se faz presente como uma das que continua a batalhar. Os bastiões da resistência para lutar contra todas as armas e ciladas das trevas, do mal que tem seduzido e enganado muitos homens e mulheres por esse mundo afora. Convido os amados irmãos para nós abrirmos os nossos cenários e entoaremos ao Senhor hino 249. Hino 249. 243. Melhor. Hino 243. Dois quartos. Noite de paz. Tudo
Isaías, no capítulo 9, os versos de 1 a 7, 700 anos do acontecimento do nascimento do menino, Isaías já estava profetizando. Se nós temos o texto de João, que narra a respeito da encarnação do Verbo, mesmo quando não havia humanidade, nós temos Isaías que agora também narra a respeito de uma grande obra missionária que Deus haveria de conceder a toda a humanidade. O menino nasceu, o filho se nos deu, vai dizer o profeta. Faremos a leitura de forma também responsiva, participativa. Diz assim: velhozinho, mas os irmãos responderão com os pais. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. A igreja. Tens multiplicado este povo, alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor é a Yahvé dos exércitos. Para isso, Deus muito nos abençoe. Movemos a nossa cabeça mais uma vez nessa noite. Faremos uma oração de confissão, mas também de gratidão pelo motivo maior que nos traz a reconciliação diante do nosso Deus. Porque Cristo de fato morreu, nasceu, mas Cristo também morreu. E se Cristo nasceu de uma forma muito bela, para limitar toda a ação do mal, e vindo na sua segunda vinda, ele então dará o golpe final. Estará dando, assim como diz o livro do Apocalipse, lançando o diabo à morte e a besta no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda. Agradecidos estamos, ó Pai. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. O Senhor, Deus assentado na eternidade, tomando conselho com a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num período atemporal que nós não temos nem condições de imaginarmos como isso se deu, como aconteceu. Mas a tua palavra fala sobre algo que aconteceu antes da fundação do mundo, ó Deus, que o Cordeiro seria morto para reconciliar com o Senhor, ó Deus, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, dos quais nós fazemos parte, a cidade de Utinga, o estado da Bahia, o país Brasil. Podemos levantar as nossas vozes. Nós que outrora vivíamos nas trevas, na região da sombra e da morte, resplandeceu a sua luz, ó grande menino, Galileu, que nascestes, e de forma vibrante e maravilhosa triunfou, de uma forma maravilhosa venceu e venceste todas as ações
se levantaram para persuadi-lo em tentações, em maus tratos, em muitas ações de corrupção para tentar corrompê-lo. E o Senhor tão somente manteve a tua postura de um Deus que não se corrompe, mesmo tendo a natureza humana incorruptível, não se corrompeu com a presença, mesmo estando na presença do pecado, vivendo onde o pecado reinava, o Senhor permaneceu de maneira santa e maravilhosa. Muito obrigado, Cristo, porque Tu tem sido exemplo para a Tua igreja, caminhar de forma alvissareira, olhando para os montes e fato, e clamando sim constantemente, de onde virá o nosso socorro? E olhamos para os montes e afirmamos: o meu socorro vem, virá do Deus que todas as coisas sabe, que todas as coisas executam, que todas as coisas faz por amor aos seus escolhidos. Muito obrigado, Deus, por essa noite que a Tua igreja se reúne, Deus, para celebrar o nascimento do menino Jesus, que nascido numa manjedoura tão somente nos doou vida, nos doou esperança, nos doou expectativa, nos doou a vida eterna. Assim oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aí entoaremos mais uma vez o cântico 243, 249, 241. 31, perdão, eu não tenho errado aqui. Desculpa. Quem manda aqui toca, quem canta. Desculpa. 31.
nossa cantada, e nesse momento nós celebraremos ao nosso Deus. Não é uma apresentação, mas louvor ao nosso Deus pelo nascimento de Cristo Jesus. Tá? Nós estaremos nessa oração adorando o nosso amado Deus. Não temas, Emanuel nasceu. Um sentimento de insegurança paira sobre a humanidade, tudo está diferente. Incerteza do que virá no ano seguinte, medo do desconhecido. Mas para o cristão sempre há um sentimento de esperança, porque o Deus conosco nasceu. Nossa esperança vive. Não temeremos mal algum, porque Ele está conosco.
Que alegria de hoje poder celebrar, pois nasceu o menino Deus que ao mundo veio para nos salvar. Hoje é Natal, dia de celebração, e todos os dias com Cristo é Natal em nosso coração. Bendito que vem em nome do Senhor, aquele que vence a morte, venceu o medo, venceu a doença, venceu as forças da natureza, o glorioso Salvador, nosso Jesus, nosso Salvador, glória seja ao Rei.
angústia, pois fomos advertidos que nesse mundo teríamos aflições, mas temos motivos para termos bom. Jesus nasceu, Jesus venceu. Aleluia! Ele é Emmanuel, Deus conosco. Glória seja nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. Seu lugar. Seu lugar. Lucas capítulo 2. Evangelho segundo escreveu o mestre Lucas. Capítulo 2, os versos 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito.
enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Deus amado, Pai, de grande benevolência, amabilíssimo, Deus que se entregou, Deus que se fez homem, Deus que se humanizou. Embora sabemos, ó Deus, que Cristo nasceu, Cristo foi concebido pela Virgem Maria, e muitas vezes, ó Pai, nós ficamos abobalhados, ficamos seduzidos, e nós perdemos o foco, Mestre. Mas estas datas veio para nos refrescar a mente, a memória, Pai, como nós precisamos de um Salvador, como nós precisamos de um Senhor, como nós necessitamos de reconciliação com o Senhor, Pai. Nos abençoe nessa noite, que a palavra do Senhor direcionada aos nossos corações, que ela venha surtir o efeito que lhe é necessário, que lhe é devida, Pai amado, para esmagar a penha que necessita ser esmagada, Senhor, porque ela não voltará vazia para ti, Senhor. Ela cumprirá os teus propósitos nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque se o Senhor quer nos exortar, exorte-nos, consolar, console-nos, edificar, edifique-nos, tão somente segundo a tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, há um soneto, uma poesia de Machado de Assis, que foi escrita no ano de 1901, é chamado Soneto de Natal, de Machado de Assis. Ele, já perto da sua morte, ou pelo menos quando já velho, faz o seguinte, escreve, ou vai então narrar, escrever o seguinte poema que passa então a ler para os irmãos nessa noite, Soneto de Natal. Diz então Machado de Assis: um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço no Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno, e a viva dança, e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto, a folha branca, pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca. A pena não acode ao gesto seu, e em vão, lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei eu? Mudaria o Natal ou mudei eu? O Natal que nos sempre é apresentado a cada ano, e eu pego apenas esta frase de todo o soneto de Natal de Francisco de Machado de Assis, para narrar apenas a frase: o Natal que mudou, ou fui eu que mudei? Ou fui eu que estou em um processo de mudança? Obviamente, o Natal continua o mesmo velho, simples, singular Natal, nosso de cada dia. Mas se não tomarmos cuidado, poderemos esvaziá-lo e torná-lo sem sentido, e torná-lo nulo, torná-lo sem qualquer significado para nós. A pergunta então que nos faz, ou pelo menos nós precisamos elencar nessa noite, que não quer calar de forma alguma, qual é a mensagem do Natal, ou qual é a sua mensagem do Natal? O que você traz
Você foi aquela pessoa que creu, que durante toda a sua caminhada você esteve ao lado, mas mudou, como diz Machado de Assis. Mudaria o Natal ou mudei eu? E quantos de nós mudamos? Natal é, antes de tudo, a lembrança de um evento histórico e geográfico. O próprio Flávio Josefo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, Flávio Josefo, que era judeu, não cristão, narra todos esses documentos, trazendo, elucidando também as falas de Lucas. E ele não faz questão de nenhuma de ser um apologeta, de ser um defensor da fé cristã, mas está registrado para mostrar que o Natal é um evento histórico e geográfico. Quando os anjos anunciam aos assustados pastores do campo a notícia do nascimento, como nós cantamos no hino, então os anjos declararam a eles, lhes declarou: hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Os anjos situam o evento no tempo e no espaço. Não deixa algo, espaço nem lacuna para as conjecturas. Não se trata de um mito, não se trata de uma lenda, não se trata, como muitos jogam para o campo do Papai Noel, dos duendes, das fadas, dos gnomos e etc, e etc. Na verdade, o Natal tem se tornado o espetáculo da solidariedade. O Natal, a cada ano, ou pelo menos nós vemos que as pessoas, elas têm ficado mais solidárias. O Natal, ele tem a capacidade de fazer girar em torno de sua infinidade de espetáculos. As pessoas dão lugar para a generosidade. Aqueles que durante todo o ano nunca foram bons pais, nunca foram boas mães, nunca foram bons filhos, bons cidadãos, pessoas generosas. Mas sabe de uma coisa? O Natal, ele traz esse sentimento solícito, solidário para as pessoas, mesmo não querendo, mesmo que elas mudaram, mesmo que elas já não tenham nenhuma disposição. Mas o Natal mexe e sensibiliza muitos desses, porque o Natal leva as pessoas a sensibilizarem umas com as outras e começarem a fazer algo que não é da sua natureza, agir com bondade, agir com generosidade, agir com o sentimento descrito nas Sagradas Escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diríamos então, poderia ser o espírito natalino, coisa que nós não acreditamos, mas que aparece constantemente nas narrativas dos filmes de Hollywood e assim por diante. Aquele que durante todo o ano não foi bom, mas o Natal faz ser uma pessoa mais sensível, não boa, mais sensível. Logo, estas pessoas prestam um espetáculo da solidariedade, coisa fascinante. Então nós precisamos fazer a pergunta de forma retórica e respondermos: Natal é bíblico? O Natal é bíblico? Embora nós saibamos que sim, mas o Natal, como diz novamente Machado de Assis, tem mudado, está mudando, não para dentro da Bíblia, mas para dentro de uma secularização materialista, onde as pessoas já não olham para o menino na manjedoura, mas olham apenas para o saco de presente colocado sobre as costas de um senhor criado por um universo capitalista para vender nessa carta. Mas o Natal é bíblico. Jesus nasceu 25, como nós falamos no início desse culto? Claro que não. Jesus não nasceu no dia 25. De fato, é uma data inventada que foram criada, é uma invenção. Constantino
Agostinho que coloca essa ideia, mas todo mundo já sabe que a festa do Natal é fruto de uma cultura europeia, claro. Agora, recente, saiu um vídeo, vale ressaltar, muito bem bolado, uma sacada sem precedente, da Guaraná, do Guaraná Antártica, que pegaram então uma narrativa dizendo, os irmãos devem ter visto, não vou narrar, mas é fantástico aquela ideia, coisa que já havia falado muitas vezes, tirando então toda esse viés, essa ideia europeia de neve, de árvore, de pinhão, etc, etc. Porque é uma festa da cultura europeia que é assimilada ao cristianismo. De acordo então com estudiosos, pessoas que buscam datas, até o 3º século da era cristã, o nascimento de Jesus era celebrado não no dia 25, mas no dia 6 de janeiro do ano em questão. No 4º século mudou e muitos passaram a observar o 25 de dezembro, segundo o calendário juliano, que assim foi colocado e observado. O que muitos desses que não comemoram o Natal se esquecem. Se esquecem que pelo menos 3 dos evangelistas fazem questão de narrar de uma maneira que não tem como questionar, de uma maneira extremamente pautada em fatos e contra fatos, não há argumento. O próprio Mateus faz questão de ressaltar, nos dá detalhes sobre o seu nascimento, narrando como Herodes quis matar o Cristo e sobre a fuga da família para o Egito. E é narrado não apenas na Bíblia. Lucas oferece ainda maiores detalhes, como o texto que nós há pouco lemos do nascimento do Messias. Fala da visita de Gabriel. João, por assim dizer, ele fica um tanto mais difícil de deduzirmos, mas embora não ter detalhe, não vá detalhando a respeito de fatos históricos do nascimento de Jesus, mas ele oferece uma belíssima meditação sobre a encarnação do Verbo, usando uma palavra tão linda do original grego, o tabernacular. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O resumo da declaração, o Verbo assumindo agora a roupagem humana, ele se veste, o divino se vestindo do humano. Isso é fantástico. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está nos visitando também nessa noite, nosso Salvador nasceu, e por isso hoje nós temos esperança. Por isso nós podemos dormir, botar a cabeça ao travesseiro. Nosso Salvador nasceu, e por isso nossa vida já não é mais a mesma de antes. Nosso Salvador nasceu, e por isso nós, que antes nem éramos inimigos de Deus, não somos chamados amigos de Deus, povo de Deus. Nosso Salvador nasceu, e por isso que temos essa igreja tão especial para nos reunirmos em torno do nome de homens, não em torno de uma ideologia, não, mas em torno do nome do vencedor da cruz do Calvário. Por tudo isso, devemos repetir: glória a Deus nas alturas, paz na terra, as pessoas de boa vontade. Lucas capítulo 2, verso 14. Você ainda celebra o Natal, descrito nesse velho, como diz o tão famoso Raul Seixas, nessa velha opinião formada sobre tudo? Você continua ainda a celebrar o Natal, ou o Natal mudou, ou você tem mudado, novamente invocando Machado de Assis? Celebramos o Natal escrito na Bíblia, lembramos o menino na manjedoura, fazemos questão de pular os nossos olhos e também ensinar aos nossos sobre a verdadeira mensagem do Natal. Nós temos celebrado o Natal descrito nesse velho, mas querido livro, significativo livro, sagrado livro, ou você já mudou para o
tais perspectivas. O que estamos fazendo aqui hoje? O que nos motiva a estarmos ano após ano, anos, a fios, nos motiva não somente dizer: eu continuo crendo no mesmo Natal que Paulo creu, eu continuo crendo no mesmo Natal que Agostinho creu, eu continuo crendo no mesmo Natal que o próprio Calvino, Lutero e tantos outros. Não podemos mudar, não existe enxerto, não existe nenhum tipo de anomalia, não podemos viver uma simbiose. Nós temos que olhar simplesmente e dizer: a Bíblia é a única regra de fé e prática, embora muitos a julguem ultrapassada, mas nós não podemos ultrapassá-la, mas simplesmente cumprir todas as suas verdades dia a dia. O que estamos fazendo aqui hoje? Celebrando o Natal? Sim, celebramos o grande Emanuel, celebramos o Deus conosco, celebramos aquele que viveu 33 anos, reinou de forma maravilhosa entre nós. Mateus capítulo 1, verso 23, diz a palavra do Senhor, chamou o seu filho de Emanuel, para que houvesse um significado em seu nome, Deus conosco. Minha alma repete essas palavras, Deus conosco. Esse é um dos signos dos céus. Repita isso mais de uma vez. Deus conosco é um modo de dizermos e anunciarmos, é um modo, vejamos, é uma nota extraviada do paraíso Emanuel. Deus conosco, isso é um sussurro de um serafim. Deus conosco é uma das notas do canto do Senhor Yahvé, quando se regozija em sua igreja com cântico dizendo: Emanuel, 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 Deus conosco. Digamos a pleno pulmão: Deus continua conosco. Ele não é um Deus demiurgo, Ele não é um Deus bonachão, Ele não é um Deus que atende as suas pessoas e vai embora, não deu corda na humanidade, mas Ele é o Emanuel, o Deus conosco continuamente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E esse é o nome do que nasceu no dia que é celebrado o Natal. Mas como uma festa do calendário religioso do Ocidente causa tanto impacto, pessoas ficam extremamente inquietas com esta festa, ao ponto de não mais colocarem Feliz Natal em seus cartões, mas colocam Boas Festas. Inquieta-se, porque o Emanuel, o Deus conosco, conduz muitos para a alegria e dizer: eis, eu estou contigo também, Senhor. Mas inquieta tantos quantos não podem ainda ter experiência em dizer: Emanuel. Nós estamos celebrando hoje um fato. Deus teve que vestir uma pele humana para que você pudesse ter expectativa divina. Repito, nós estamos celebrando hoje um fato. Deus que teve que vestir uma pele humana para que você pudesse ter uma esperança divina. Porque nós somos seres carnais, estamos tendo experiências. Nós somos seres espirituais e estamos tendo experiência carnal. Porque nós vamos partir, nós vamos ir. Louvado seja Deus que durante esse ano, quantas não foram notícias de morte, quantas não foram notícias estrambólicas, números exorbitantes, números que levaram muita gente a viver uma verdadeira enxurrada de ansiedade. Mas eu louvo a Deus porque você continua crendo em Emanuel.
de um fato, Deus se vestiu de uma pele humana. Não importa a data, celebremos o fato, Jesus nasceu. Para você, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal para muitos de nós? O texto que nós lemos nessa noite, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Os versos de 1 a 3, eles obedecem ao decreto do Império, do imperador. Eles vão cumprindo, obedecendo, não existe anarquia, eles obedecem. E o verso 7 diz a palavra do Senhor: quando eles, obedecendo a esse decreto, poderiam dizer: não, mulher, você está perto da luz, próximo da luz, não vamos não. Mas eles precisavam ir, precisavam obedecer. Perceba, José e Maria, diante de uma situação quem já passou por esse bendito momento de gravidez, o casal sabe como isso é algo que leva a gente aos nervos. Ficamos pilhados com esse negócio. Mas agora facilitou demais da conta, graças a Deus, pela cesariana, louvado seja Deus pela cesariana, né, pela anestesia, louvado seja o Senhor. Mas não tinha. E eles obedecem a palavra do Senhor, eles vão. E vale ressaltar, pedindo desculpa para não cumprir. Mas eles obedecem. E eles vão. E o verso 7, ela deu a luz. E a seu filho primogênito enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estrebarias. Eles obedecem a palavra de Deus. Eles obedecem a palavra do imperador. E eles vão. E lá acontece no verso 7. O verso 7 desse nós vemos lá então a saga de Maria e José e Maria, para arrumar lugar, para trazer Jesus ao mundo. E eles não encontraram lugar na estalagem. Por isso diz o texto que foram para uma manjedoura, onde Jesus nasceu. Eles andaram cerca de mais de 10 quilômetros em 3 dias. Não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Os espaços já haviam sido todos disputados. E assim, o Cordeiro de Deus, ele nasce no curral, nasce no estábulo, e não num berço de ouro. O Criador do universo, o dono do mundo, foi rejeitado no seu nascimento e foi rejeitado na sua morte. Ele foi desprezado e dele não fizemos casos, diz o apóstolo, diz o profeta Isaías. A igreja tem feito esse papel durante 365 dias do ano. 365 dias do ano, buscando desesperadamente lugares para Jesus nascer na vida de alguém. Pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra, mas muitos estão tendo, como nos descreve o texto, está tendo uma grande concorrência. Há uma grande concorrência como na cidade. Havia brigas, brigando-se por vagas. Há uma grande demanda de coisas para eles adquirirem suas vagas. O que eu quero então mostrar para os irmãos nessa noite é como a igreja ela busca falar, fazer, anunciar, pregar
para que Jesus também nasça, não apenas no dia 24, que nós falamos sobre esse nascimento. Durante os 365 nós falamos sobre Jesus, falamos sobre o arrependimento, falamos que as pessoas precisam se arrepender da metanoia, mudança de vida. Mas o grande problema, assim como eles viveram, José e Maria, havia muita concorrência. Nos nossos dias há muita concorrência também. Há uma vida, há uma agenda, existem sentimentos, existem filosofias, existem amores, existem seduções, existe Satanás, existe o mundo e a carne, todos concorrendo para que Jesus não nasça no nosso coração. Hoje, a sociedade do século XXI é bem parecida com a desse texto. As pessoas fazem de tudo, correndo de um lado para o outro, cuidando de muitas coisas, e não se apercebem que também não tem lugar para Jesus em suas vidas. Jesus tem que quase fazer como a igreja de Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrar em sua casa, cearei com ele, ele comigo. É claro que nós sabemos que é da igreja soberbada, uma igreja que estava expulsando o dono da igreja dos seus seres. E essa é a nossa sociedade bem parecida. Não tem mais lugar para Jesus. E você sabe do que eu estou dizendo, porque se nós visitássemos a casa, se o Senhor Jesus visitasse a nossa casa, como nós visitamos a igreja, nós estaríamos numa situação difícil. Diz o texto que eles não acharam lugar por causa da concorrência. Suas estalagens estavam abarrotadas nesse período. E nós olhamos para as pessoas e percebem como os corações estão ocupados, com muitos cuidados, com muitos cuidados das coisas desse mundo. Tenham cuidado com o carro, tenham cuidado com a casa, tenham cuidado com o emprego, tenham cuidado com o curso, tenham cuidado com a faculdade. Isso não é pecado? É claro que não. Mas a pergunta é: onde fica Cristo? Lá no fim, lá no final da fila. E o vale ressaltar, fazer lembrar, trazer a memória que nós, quando morrermos, nós vamos estar não no final da fila, mas no primeiro lugar, prestando conta de todos os nossos atos. O texto diz: não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Não havia lugar para Jesus em Belém. E não há lugar para Jesus nos corações das pessoas hoje. Fazem chacotas, brincam com o nome do Senhor, fazendo anedotas, tratando Jesus agora como Jesus gay. Como o Porto dos Fundos fizeram outro dia, foi um processo nebulístico, enfim. Mas ninguém retrata Maomé como um gay. Eu pagaria para ver eles fazerem Maomé gay, só para ver uma bomba de todo o tamanho cair na cabeça dele. E depois dizem que os cristãos são intolerantes. Nós sofremos muito, porque vemos o nosso grande mestre sofrer esse tipo de chacota. E muitas vezes nós ficamos passivos diante da situação. O Natal está mudando. Não permita que esta mudança aconteça em sua vida. Não permita que essa mudança aconteça na sua família. Celebremos o verdadeiro Natal do grande Emmanuel. Por 2 vezes eu me emocionei. Eu ouvi essas músicas tantas vezes, mas todas as vezes que me lembro do menino que não tinha necessidade nenhuma, não precisava, mas ele faz, ele se entrega, ele morre, ele ressuscita. O Natal está mudando. Não permita que essa mudança aconteça. No que depender de mim, o Natal não mudará, porque eu continuarei dando vazão aos princípios revelados nas Sagradas Escrituras. E muitas vezes, o espaço que se abre para um Jesus domesticado pela conveniência humana, nós não obedecemos. E quando obedecemos é meia parte.
é uma coxa de retalho. Precisamos resgatar com urgência a mensagem que os anjos anunciaram em Belém. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, todos os povos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. E aí eu pergunto para você nessa noite: há espaço na sua vida para Jesus? Há espaço na sua agenda para os ensinamentos, para as doutrinas do Senhor Jesus? Há espaço na sua família para o que Jesus Cristo traz? Ou é simplesmente muito, mas muito modernismo? E o que é preciso dizer, me permita, abre aspas, é que todos nós em vida nos afastamos de Jesus, mas quando morrem, todos nós queremos que Jesus nos dê um cantinho no céu. Mas como Ele vai nos dar um cantinho no céu, se nós não damos um cantinho para Ele no nosso coração? Se nós não estamos abrigando, se nós não estamos congregando, se nós não estamos absorvendo, se nós não estamos dando vazão para os ensinamentos de Cristo em nossas vidas? Todos nós, sabemos que a vida é a coisa mais incerta, e a coisa mais certa é a morte. Por que correr risco? Precisamos resgatar. E há espaço na sua vida para Jesus. E eu quero então fazer duas aplicações para nós encerrarmos nessa noite. Primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção: Jesus já é o seu Salvador. Jesus já é o seu Salvador. Se não há espaço para Jesus em sua vida, logo você não tem um Salvador. Se Jesus ainda não é o principal motivo de riso das suas canções, Jesus não é o seu Salvador. Se Jesus muitas vezes precisa pedir, bater na porta, ei, deixa eu trair. É claro que isso é apenas hipoteticamente falando, porque nós estamos com uma agenda, uma credenda estúpida. Me perdoe, palavra, mas é essa a verdade. Jesus não é mais o Salvador, porque passamos a viver dias de correrias, dias onde nós damos apenas as migalhas para o reino de Cristo. Não há outro caminho para Deus, outra porta para o céu, outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus. Ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para reconciliar o homem com Deus, dar perspectiva de esperança para todos nós. Ele veio, Emmanuel veio, Deus conosco. E muitas vezes você não compreende quem é o seu Deus. Não existe meio termos ou neutralidade. Apocalipse capítulo 12 nós vemos: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejando contra o dragão e os seus anjos. Onde nós estamos nessa peleja? Não há mensagem de Natal sem a proclamação da salvação no nome de Jesus. Essa é a maior mensagem do Natal. Jesus é o meu Salvador. Jesus tem toda liberdade na minha vida. Por quê? Porque já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo para sustentar o testemunho de Jesus Cristo no século XXI. Mas, segunda coisa que nós precisamos olhar para o texto: Jesus é o Senhor da sua vida. Se não há espaço para Jesus em sua vida, logo você não tem um Senhor para a sua vida e alma. Diante dele todo joelho, diz a Bíblia, se dobrará, toda língua confessará. Ele governa o universo, dirige as nações e reina sobre o seu povo. Há lugar na sua vida para Jesus Emmanuel. Há lugar na sua vida para o Jesus Emmanuel. Seu coração já é dele. Ele é o amado da sua alma.
você já se refugiou nele e recebeu como seu Salvador. Que Natal é mais do que troca de presentes, mesa fartas. Natal é celebrarmos o grande Emanuel, o Deus conosco que nos deu vida eterna. Porque mesa cheia ou não vai passar. Presentes se deteriorarão, estragarão, mas Jesus Cristo permanece para todos sempre, até o dia da nossa morte. É claro que, como disse, não é pecado nenhum. Você tem agora, depois do culto, nós teríamos, se não fosse essa bendita pandemia, mas não é pecado nenhum nós temos reunirmos com alguns amigos e nós fazemos a confraternização, mas nunca esquecer qual é o centro daquela mesa, qual é o motivo de nos reunirmos. Nos reunimos porque Jesus é nosso Senhor, nos reunimos porque Jesus é o nosso Salvador, nos reunimos porque Jesus é o nosso grande Emanuel. Aquilo que os habitantes de Belém fizeram por ignorância é praticado por muitos hoje por completa falta de vontade. Ignorância e falta de vontade. Neste Natal, pergunto a você sobre qual tem sido o espaço que o reino de Deus tem encontrado na sua vida. Jesus quer encontrar mais lugar na sua vida, na sua agenda, na sua correria, porque nós pertencemos a Ele. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a mensagem do Natal? Temos que ter tempo para o reino de Deus. Qual é a mensagem do Natal? A agenda para agendar também algo a ser realizado, praticado para o reino de Deus. Espaço para que essa mensagem não seja apenas uma única vez por ano. Generosidade é a mensagem do Natal. Reciprocidade, humildade, serviço durante os 365 dias do nosso ano. Qual deve ser a nossa resposta ao Natal? Um dos aspectos mais negativos do Natal tem sido a reação de descaso com o nascimento deste menino. No meio da agitação de final de ano, ficamos tentados a desviar nossa atenção e a perder o foco. Olhamos para Papai Noel, olhamos para os carrinhos, para as bonequinhas, para os presentinhos, para os vestidinhos e etc. Papai Noel, figura do Natal, facilmente rouba a cena do evento de Natal e é insustentável, insuportável. Crente que bota, é claro que a gente respeita, é claro, enfim, mas que tiram foto, que vão ovacionar, não tem nada a ver. Não que nós devemos ser extremamente homens e mulheres quadrados, mas se esse for o caso, sejamos, para que nós não passemos essa mentira para os nossos filhos e para os nossos netos. Papai Noel é uma mentira. Papai Noel é uma invenção de Satanás. E nada que tem contato de Papai Noel entra e pode entrar na casa do cristão. Estou dizendo isso, eu sei que existem irmãos que têm seus comércios. Não tem perigo não. Mas eu tenho que entender, na minha casa, isso não pode funcionar. Nós perdemos o princípio e precisamos dar prosseguimento. Qual deve ser a mensagem do Natal? Muitas famílias estarão reunidas daqui a pouco, neste Natal. Se não tomarmos cuidado, podemos perder de vista o nascimento do Messias. A espiritualidade do Evangelho nos conduz até Belém. Aí está todo o mistério de Deus revelado. Este menino revela-nos a imagem de Deus. Esse menino nos mostra que todos podem mudar, mas nós não vamos mudar. O Natal de fulano, de Beltrano, se não pode mudar.
mas o meu continua sendo o velho, simples, singular, Natal do Emanuel. Que o grande Emanuel seja percebido em suas vidas, em seus atos, em suas ações, em suas palavras, em seus pensamentos o ano inteiro, porque Ele é o Deus conosco. Emanuel nasceu, celebremos o seu amado ser nessa noite. Embora sabemos que muitos usarão a desculpa do Natal para se embriagar, para se empanturrar, invocar quase que o Deus Baco da glutonaria do panteão romano, grego, mas nós não. Nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque Tu tens sido um Deus bom para conosco, Deus amável, Deus Emanuel, Deus que está sempre do nosso lado. Meu Deus, muitas vezes nós pecamos quando nós não praticamos, quando nosso coração fica cheio, recheado das coisas desse mundo, das correrias desse mundo, das concorridas agendas cheias desse mundo, e nós ficamos, ó Deus, extremamente roubados. Tem misericórdia, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, quando nós estivermos sendo tentados a olhar para as coisas deste mundo e esquecermos. Ajude-nos, ó Deus amado, a jamais deixarmos de praticar a espiritualidade bíblica, deixarmos de exercer o nosso papel de adoradores, jamais deixarmos de proclamar o nosso grande Emanuel. Como bem colocou, Deus amado, de uma forma bem simples, nesse poema, Deus amado, o Natal mudou, ou será eu que mudei, Senhor? Que de fato nós não mudemos, mas que nós sejamos testemunhas vivas, crendo mesmo quando todos não creem, continuarmos pregando quando todos, em sua maioria, não pregam, continuarmos cultuando, mesmo quando muitos em suas vidas já não têm mais espaço para cultuar. Que sejamos diferentes, que a Tua palavra seja maestrina em nossas vidas, a ditar o ritmo das nossas agendas, das nossas vidas, do nosso caminhar linear em Tua presença, Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada pessoa aqui presente, Pai. Abençoe-nos, que nós sejamos purificados de todo materialismo, de todas as ações carnais, mundanas e demoníacas, para que o Cristo continue todas as manhãs nascendo em nossos corações. Te louvamos pelo Natal, Pai. Te louvamos pela manjedoura, te louvamos pela cruz, te louvamos pelo trono, mas também te louvamos pela sua segunda vinda, que brevemente é regressar para juntos estarmos contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Receba a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito repouse sobre ti, povo que tem dado guarida aos ensinamentos de Cristo, não só agora, mas durante a sua estadia nesse mundo, agora e sempre. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Estamos encerrados. Só lembrar os irmãos que no próximo